Hoje eu quero falar sobre o profeta Malaquias. Então vamos lá, livro do profeta Malaquias. Aí mais uma vez eu quero pedir a você que trouxe a sua Bíblia, se não trouxe, eu vou pedir para a Maiara, por gentileza, ficar aqui na Data Show. Eu vou fazer de uma forma diferente hoje. Eu quero lá ir para o final do livro, capítulo 4, no verso 5, e depois nós vamos voltar lá para o primeiro. Vamos fazer um estudo hoje sobre esse livro do profeta Malaquias. Capítulo 4, verso 5 diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Até aqui. Vamos orar, falar com Deus antes da palavra. Curva a sua cabeça por um instante. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Queremos, ó Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, e dizer, ó Deus, que os nossos corações, os nossos olhos estão olhando para Ti, ó Deus. De onde vem o nosso socorro, de onde vem a nossa libertação. Pai, que a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, que ela seja uma bênção para as nossas vidas hoje, e que em nome de Jesus nós possamos sentir aquilo que o Espírito Santo tem para falar conosco hoje. Perdoa, Deus, os nossos pecados e as nossas faltas, e em nome de Jesus, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos diante de Ti. Amém e amém. Queridos, eu quero aqui fazer algumas considerações a respeito do profeta, do livro do profeta Malaquias, do próprio profeta. Se você for estudar a Bíblia, você vai perceber que os livros que nela estão, que eles são diferentes. Uma mensagem é um contexto histórico diferente. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia é um aglomerado de livros que foram sendo escritos durante muitos anos, mais de 1000 anos, se nós pegarmos o Antigo e o Novo Testamento. Os judeus lá do Antigo Testamento, lá os primórdios, eles são o povo escolhido de Deus, e Deus entregou a esse povo mensagens através de profetas, através de homens e mulheres, e ungidos e orientados pelo Espírito Santo de Deus. Já lá no Antigo Testamento, eles colocaram naquele período, naquele momento, num papiro, num pergaminho, aquilo que Deus estava falando, aquilo que Deus estava falando com o seu povo naquele momento, para um povo específico, ainda que muitas mensagens, em muitos lugares da Bíblia, você vai encontrar Deus falando com as nações. O livro de Jó, por exemplo, Deus está falando com o mundo todo. Aquele é o exemplo que o Jó deixou. O livro do profeta Jonas é um exemplo no Antigo Testamento de Deus falando com outras nações, e muitos outros exemplos. Os evangelhos, então, Deus usou a vida dos evangelistas, dos homens que escreveram os evangelhos, para que as palavras de Jesus, as ações de Jesus ficassem conhecidas no mundo todo. Jesus tinha essa consciência de que a sua palavra iria ser colocada no papel
no pergaminho ou no papiro, seja qual for, iria alcançar bilhões e bilhões de pessoas. Glória a Deus. Isso é Bíblia, é palavra de Deus. E tanto no judaísmo, tanto os judeus quanto os primeiros cristãos e os cristãos de hoje têm a Bíblia como a referência, a sua regra de fé e prática. Então nós cremos na Bíblia, nós estudamos a Bíblia, é pela Bíblia que nós orientamos as pessoas, falando enquanto pastor, e muitos outros pastores, padres, rabinos fazem isso. Agora o grande problema está na interpretação. Aí é que mora o perigo, é a interpretação. Por isso, queridos, nós temos que pedir a Deus sabedoria, como Tiago escreveu: todas as vezes que você orar, peça sabedoria a Deus para todas as coisas, e principalmente para saber interpretar o que Deus está dizendo no texto que você está lendo. Vamos lá, o profeta Malaquias. Estudando esse livro aqui, nós chegamos aqui a algumas conclusões. Primeiro, que há um problema em relação à existência de um homem chamado Malaquias. Muitos estudiosos da Bíblia dizem que Deus usou a vida de um homem que, no caso aqui, seria um anônimo, e ele colocou esse nome Malaquias, escreveu uma mensagem ao povo de Judá no período pós-exílio, depois que eles voltaram do exílio babilônico, período de Ageu, período de Neemias, de Esdras, que não foram profetas. Esdras foi sacerdote, Neemias foi usado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém, que, como nós conhecemos a história, foram destruídos em 586 a.C. pela própria Babilônia, tendo como rei Nabucodonosor. Então o período de Malaquias é um período pós-exílio. O profeta, por que nós falamos que o nome é complicado dizer que ele existiu? Porque não tem referência, não se achou nenhuma referência em relação ao homem chamado Malaquias, assim como nós temos referências falando sobre Isaías, Jeremias, próprio profeta Jonas, entre outros profetas, Naum, Abacuque e muitos outros. Então fica essa questão em relação à existência do homem Malaquias, porque o nome Malaquias significa o meu mensageiro. E aí, pensando com a cabeça de um judeu do 5º século antes de Cristo, provavelmente nenhum pai iria colocar o nome de um filho de meu mensageiro, conhecendo a tradução e o significado do nome Malaquias. Mas enfim, os judeus aceitaram aquilo que estava escrito. Os rabinos, os mestres, os escribas, aqueles que na época tinham a particularidade de aceitar uma escritura ou não, eles aceitaram e colocaram no cânon hebraico, cânon do Antigo Testamento, e a igreja também aceitou esse livro. A igreja lá no 4º século, dirigida pelo Espírito Santo do Senhor, nós cremos assim. A igreja, que é composta de homens e mulheres, falhos, pecadores, mas que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Sempre foi assim na história, queridos. Mesmo com os nossos erros, o Espírito Santo do Senhor usa as nossas vidas, usa a minha vida, usa a tua vida, e o Senhor usou pessoas para que eles pudessem fazer essa régua, esse cano, colocar aqui em comparação com outros escritos e dizer: olha, isso daqui é inspirado. Então vamos lá. O contexto do livro de Malaquias é um contexto de volta do exílio, como eu falei agora, e eles estão passando por problemas espirituais, problemas no seio da sociedade. Eles estão perdidos em algumas questões, como ofertas, como casamento,
Os próprios sacerdotes estão perdidos nas suas ações, agindo não em concordância com a vontade de Deus, agindo de forma errada. Isso que é interessante na Bíblia. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Amém. Seja o rei Davi, que segundo a palavra foi o homem segundo o coração de Deus, mas que quando cometeu erros, o Senhor foi lá e o afrontou, o confrontou, melhor assim. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Nada do que está oculto ficará oculto. O Senhor revelará, assim como fez com muitos personagens da Bíblia. Então ficou claro essa questão da Bíblia, do profeta, dos profetas e do profeta Malaquias. Período complicado, mas tem muitos ensinamentos, e eu quero fazer aqui algumas aplicações para os nossos dias, diante daquilo que estava acontecendo em Judá no 5º século antes de Cristo. E o bom da Bíblia é que é possível fazer isso. As lições que nós temos aqui nesse livro, não somente nesse livro, mas em todos os livros da palavra do Senhor. Vamos lá, queridos. Em primeiro lugar aqui, a soberania, o amor e as decisões de Deus. Quem é Deus? Quem é o Todo-Poderoso? Tem uma música aí que estavam cantando há pouco tempo, que o autor dizia assim: ninguém explica Deus. É o Preto no Branco, né? O nome da banda. E realmente, filosoficamente, ninguém consegue explicar Deus. Mas eu tenho comigo, eu tenho para mim, como diz o nordestino, eu tenho para mim que Jesus é a expressão de Deus. Amém. Jesus veio e explicou como Deus quer que eu e você vivamos. Aleluia. Jesus veio e explicou qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a vida de todos aqueles que reconhecem a Ele como Senhor e Salvador. Muitos não reconhecem, mas até para isso Deus tem explicação. Deus faz, a Bíblia é muito clara nisso, queridos. Deus não é um ditador. Deus faz suas escolhas de acordo com a sua soberania. Ele é soberano. Olha aqui, o que o profeta começa dizendo: sendo usado por Deus. No capítulo 1, no verso 2: eu sempre os amei, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tens amado? Acaso não era Esaú irmão de Jacó? Aí é Deus dizendo, diz o Senhor: todavia eu amei Jacó e aborrecia Esaú. E aí ele vai falar sobre a herança e os problemas que aconteceram com Esaú. Aí quando nós olhamos, queridos, parece que Deus faz acepção, que Ele faz diferença entre um ou outro. Não, Deus conhece o coração. Deus conhece o coração, o íntimo das pessoas. Ele me conhece mais do que eu mesmo. Ele sabe das minhas fraquezas, das intenções do meu coração, das intenções do teu coração. É por isso que Ele olhou para Jacó, e mesmo com todos os erros de Jacó, Ele viu em Jacó amor. Ele viu em Jacó adoração. Ele viu nesse Jacó que um dia deitou sobre um travesseiro e Deus deu um sonho a ele. E ele diz assim: olha, aqui é o lugar, é a casa de Deus. Aleluia. Aqui é a casa de Deus. Faça do lugar onde você está a casa do Senhor. Faça do lugar, ali era um lugar deserto. Ele colocou uma pedra, não sei se colocou um paninho para amolecer um pouquinho, mas ele deitou ali e ele teve um sonho. Deus mostrando para ele que o caminho dele seria difícil, que ele teria que atravessar, que teria que galgar degrau por degrau, mas que o Senhor estaria com ele, porque tinha anjos ali naquela visão. Você sabe que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem? Aleluia. Nós sabemos disso. Então não fique com medo. Se você
em Deus, se o teu coração é do Senhor, confia, ande de cabeça erguida, ande olhando para o alto, de onde veio a tua salvação, de onde veio o teu socorro. Deus escolheu a Jacó. Eu comprei um livro, acho que tem um mês mais ou menos, ou 2 meses atrás, do físico Stephen Hawking. Até o Heitor estava comigo. E queridos, é um livro de um ateu, de um físico ateu. Ele tinha um problema, uma doença degenerativa. Mas eu vou colocar uma coisa aqui para vocês. A minha fé, ela se fortaleceu mais ainda lendo o livro daquele homem. Ele falava de Deus, mesmo não acreditando, ele falou de Deus, escreveu sobre Deus, mesmo sem saber talvez, ou talvez não tenha sido a intenção dele. Mas quando ele começou a escrever, eu comecei a enxergar Deus em tudo, queridos. Ele fez uma pergunta ali que eu coloquei aqui: o que Deus estava fazendo antes de criar o universo? Aí ele disse assim: ele não estava preparando o inferno para aqueles que fizessem uma pergunta como essa. Santo Agostinho disse que o tempo, e aí ele cita Santo Agostinho. Santo Agostinho disse que o tempo é uma propriedade do universo criada ou criado por Deus e não existia antes de Deus. É maravilhoso nós pensarmos nisso, não é? A criação do universo. E ele foi citando as galáxias, buracos negros e outras questões do universo, as estrelas, a dimensão do Sol, como que os antigos pensavam, Copérnico, Galileu Galilei, como esses homens tinham a noção da Terra. Antigamente, eles achavam que a Terra era plana, antigamente. Hoje, a ciência, como disse o profeta Daniel, a ciência se multiplicou. Então você aí que acha que a Terra é um prato, ela é plana, olha para o mar. Olha para o mar quando você estiver navegando. Olha para o mar, foi isso que Cristóvão Colombo fez e ficou imaginando, e foi isso que muitos outros cientistas antigos, estou falando da antiguidade, eles não tinham recursos, não tinham nada. A Terra é um planeta pequeno em relação aos outros planetas que a ciência que nós conhecemos. Olha o Sol, que coisa maravilhosa. A ciência diz que tudo começou a partir de um Big Bang, uma explosão. E pela fé, nós cremos que sim, Deus provocou essa explosão e começou a formar todas as coisas. Não tem outra, não temos, queridos, outras respostas em relação à criação, a tudo que Deus faz. Ele é soberano. Ele é soberano. Em segundo lugar, o texto aqui do livro do profeta Malaquias. Eu faço uma pergunta à igreja: como honrar a Deus? Como honrar a Deus? Você vai ver aí do capítulo 1, do verso 6 ao 14, que na simplicidade, na linguagem do homem, no nosso dia a dia, o que Deus estava falando para o povo de Judá: outras nações me honram. Olha o que Deus vai falar, eu vou resumir o que está escrito aqui. Outras nações me honram, mas esse povo que, como está escrito lá em 2 Crônicas 7,14, que se chama pelo meu nome, que é conhecido por mim, eu sou conhecido por eles, ou por ele, esse povo está fazendo tudo errado. Eles não estão me honrando. E nesse contexto, o que estava acontecendo? Eles estavam oferecendo animais. Na época do templo, do sacrifício, até no período de Jesus ainda era assim.
o sacrifício, os animais eram oferecidos. E o que significava aquele animal? Significava que o sangue de um inocente estava sendo derramado por um pecador. Era por isso que Deus exigia o sacrifício. Desde o começo, desde lá de Abraão, ou até de Abel. O pecador, o inocente, derramando o sangue pelo pecador. E não foi isso que Jesus fez, como diz em Hebreus, de uma vez por todas. Não precisa mais sacrifício, não precisa mais derramar sangue de animais, porque o sangue do Cordeiro foi derramado de uma vez por todas. E todos aqueles que escolheram, que sabem que o Senhor Jesus é o Senhor das suas vidas, todos aqueles a quem Jesus escolheu, como a palavra do Senhor diz, honram ao Senhor Jesus, honram a Deus com as suas atitudes, com as suas ações, com o melhor daquilo que Deus tem entregado em suas mãos. Em agradecimento nós fazemos isso. Como honrar a Deus, queridos? Aqui o contexto está falando de ofertas, mas eu falo também sobre vida no altar. Além das ofertas, nós vamos ver daqui a pouco, que é vou dizer a palavra pesada, mas é bem assim que a palavra do Senhor nos diz em outras palavras, que é uma obrigação, a oferta e o dízimo é uma obrigação de todo aquele que ama a Deus. Mas nós temos que honrar a Deus não somente com as nossas ofertas, mas com o nosso andar, com o nosso pensar, com o nosso falar. Eu tenho que ser bênção para o meu próximo. Eu tenho que entender o que o meu irmão, que a minha irmã tem para me dizer. Eu tenho que oferecer o meu ombro, eu tenho que dar a minha mão. Eu tenho que ser a última porta que alguém venha bater. Nós honramos a Deus com as nossas vidas, com a nossa maneira de ser. Será que nós temos honrado a Deus? Em terceiro lugar, queridos, o que Deus espera dos sacerdotes, o que Deus espera hoje dos pastores, dos líderes, dos padres, dos rabinos, daqueles que estão na liderança. Eu quero fazer aqui uma consideração. Na história da humanidade, a religião sempre foi um problema de disputa, de interpretação, de um monte de coisa. Católicos, lá no início, na Idade Média, chegaram a matar pessoas que não professavam a fé católica. Os protestantes também lutaram pela sua fé contra católicos. Alguns não resistiram, como os huguenotes. Quando eu fui em Paris, pertinho do Rio Sena, tinha uma placa em homenagem à noite de São Bartolomeu. Vários protestantes franceses foram mortos ali do lado do Rio Sena por católicos. Em outros momentos da história, os protestantes também perseguiram os católicos. Então, como eu disse aqui, Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Se não olhar para Jesus, se não seguir aquilo que Jesus deixou como exemplo, não importa se é protestante, se é católico, se é judeu, se é budista, tem que fazer a vontade do Senhor. Se estiver fazendo a vontade do Pai, o Senhor vai honrar. Mesmo que ainda a pessoa não tenha essa consciência, mas se ele estiver fazendo bem, de uma hora ou outra, esse Espírito Santo que revelou Jesus Cristo a você, vai revelar a essa pessoa, porque Deus é amor. Deus é amor. Deus ama. Então, não faça pré-julgamentos. Não olhe para as pessoas que professam outras religiões, sejam elas quais forem. Não julgue. Faça como Jesus fez. Ali é a aldeia de Samaritano. Eles não professam a mesma fé dos judeus. Eles são pessoas que se misturaram na história de Israel. A Síria veio, se misturou, levou eles para um lado, trouxe gente para cá. Jesus falou: não tem problema, eu os amo. Amém. Eu vou até lá.
Eles rejeitaram Jesus em algumas ocasiões, não tem problema. Senhor, os discípulos perguntaram: Senhor, vamos fazer descer fogo e queimar todos esses incrédulos. Jesus olhou para eles: vocês não sabem de que espírito eu sou. Eu não vim para tirar a vida, não. Eu não vim para matar ninguém, eu vim para dar vida. Então seja você um testemunho. Onde você estiver, pregue a palavra, pregue o amor, pregue a vida. Não pregue divisão, não pregue religião, não. Jesus nunca pregou nenhuma religião. Ele nunca pregou. O que Deus espera dos sacerdotes, queridos, a cobrança, pode ter certeza, vai ser em cima da liderança, em relação ao direcionamento espiritual das pessoas. Deus está cobrando aqui dos sacerdotes, capítulo 2, do verso 7, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução da lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas o que eles estavam fazendo? Verso 8: mas vocês, sacerdotes, se desviaram do caminho, e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi. Oh Deus maravilhoso! Por isso que o Senhor cobra de mim, o Senhor cobra da igreja, porque você é sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Aleluia! Vamos pregar a verdade, queridos, sem hipocrisia, sem religiosidade. Em terceiro lugar, queridos, o que Deus não espera dos sacerdotes. E aí eu já falei no verso 8 e 9 do capítulo 2. Que eles não desviem o povo, que eles não preguem aquilo que não está escrito na palavra, que eles façam a boa interpretação da palavra do Senhor e olhem para Jesus hoje, aplicando em nossos dias. Nós temos que olhar para Jesus, pregar o que Ele pregou, fazer o que Ele fez. Em quarto lugar, o profeta sendo usado por Deus, está falando ao povo de Judá: não é bom o jugo desigual. Não é bom, porque Deus estava dizendo no verso 11 do capítulo 2: Judá tem sido infiel, e uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Aqui é um ponto muito delicado para falar com a igreja. Por quê? Infelizmente, pessoas que professam a mesma fé, estou falando da fé cristã, e muitas pessoas procuram casar sim com as pessoas que professam a mesma fé. Mas, infelizmente, muitos caíram e desonraram o seu casamento. E aí eu volto a falar daquilo que eu acabei de falar um pouco antes. Se o Senhor preparou um companheiro, uma companheira, e essa pessoa tem caráter, essa pessoa, ainda que não entenda o Evangelho, ainda que não professe a mesma fé, é um homem de bem, uma mulher de bem, é uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor, mesmo não professando, então é uma bênção para aqueles que o Senhor preparou. Entendem? É uma bênção. Então honrem os seus casamentos. Essa questão de casamento, ela é complicada. Eu vou aqui para o quinto ponto. Honrem os seus casamentos, pois Deus odeia o divórcio. Capítulo 2, verso 13 e 16. Há outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas e nem aceita com prazer.
14. E vocês ainda perguntam: por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da tua mocidade. Pois não, o verso continuando, pois você não cumpriu a promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Olha, porque tantas pessoas estão indo de mal a pior, espiritualmente, e por que não falar financeiramente? Não honram os seus casamentos. Não honram os seus casamentos. O livro de Provérbios diz que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. A mulher sábia edifica o seu lar. O que a Bíblia está dizendo? Que o casamento, ele é sustentado pela sabedoria da mulher. É isso? Eu sei que tem que ser analisado caso a caso. É claro que Deus não quer violência, Deus não quer humilhação, não. Não é isso, é caso a caso. Mas o que a Bíblia diz é: quando a mulher é sábia, o casamento se sustenta. Agora, quando a mulher é tola, quando a mulher não tem sabedoria, o casamento vai por água abaixo. Em sexto lugar, queridos, Deus é o justo juiz. É Ele quem cobra justiça social. Aí eu vou pular para o capítulo 3, no verso 5. Eu virei a vocês trazendo juízo, sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas, e privam os estrangeiros de seus direitos e não têm respeito por mim, assim diz o Senhor. Não parece que o Senhor está falando para a sociedade hoje? Isso? Não é verdade? O Senhor quer justiça social. É isso que o Senhor quer. Não quer um governante hipócrita. Não quer pessoas que fazem parte da igreja. Eu vou dizer uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes. O Senhor cobra isso, está cobrando de Judá. Era praticamente uma teocracia. Está cobrando aqui de uma sociedade, queridos. E o Senhor cobra da igreja. O Senhor cobra da igreja que eu e você façamos alguma coisa, sem hipocrisia, sem tocar trombeta, sem tirar selfie, sem mostrar em redes sociais. Não! O Senhor quer que nós, enquanto igreja, nos unamos e abençoemos pessoas através das nossas finanças, através da nossa maneira de ajudar. Então faça isso, a igreja tem feito isso. Se você quiser nos ajudar, fale comigo. Nós temos como mandar o seu dinheiro para instituições que nós temos ajudado. Se todos compreendessem, se a sociedade brasileira compreendesse isso, que o Senhor está falando para os judeus, nós teríamos outro país, e não ficaríamos olhando e cobrando do outro. Não, mas é isso, não, o governo tem as suas responsabilidades, mas o Senhor deixou isso para a igreja. Mateus capítulo 25, o que é que o Senhor Jesus diz para o seu povo, para a igreja? Eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estava sem roupa e vocês me vestiram, eu estava enfermo e vocês foram me visitar, estava preso e vocês também foram me visitar. Para quem que o Senhor Jesus estava falando isso? Está falhando? Estava falando para nós, estava falando para a sua igreja. Aleluia. Nós temos que agir, nós temos que, de acordo com as nossas posses, nós temos que abrir as nossas
mentes, os nossos corações para essa questão da justiça social, e não ficar apontando, não ficar com briguinhas na internet, quem é coxinha, quem é de esquerda, quem é de direita. Para Deus isso não tem valor nenhum. Sabe o que tem valor para Deus? É quando você vai pessoalmente, entra no asilo, entra no orfanato, entra numa cadeia e você prega a palavra do Senhor. Se for possível, você leva uma cesta básica. Se você tiver no coração de fazer algo por alguém, faça, porque é o Espírito Santo de Deus que está te tocando. Sétimo lugar, queridos, pode o homem roubar a Deus? Pode? A Bíblia diz que pode. Olha que coisa complexa isso, né? Como é que eu vou roubar a Deus? Olha que o profeta, esse é um texto que todos conhecem, mas às vezes nós não paramos para pensar. Capítulo 3, verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? E aí o Senhor responde, no caso aqui, Yahvé, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Eu não estou inventando nada, eu só estou colocando o que o texto está dizendo. Então eu quero colocar algumas considerações a respeito do dízimo e da oferta. O dízimo e a oferta está na palavra, está na Bíblia. O que muitas pessoas estão fazendo hoje, em algumas igrejas, em alguns lugares, principalmente entre aqueles que não estão mais na igreja, estão distorcendo a Bíblia. O dízimo não é para a igreja. O dízimo foi para os judeus. O dízimo é da lei. O dízimo é bíblico, querido. A oferta, ela é bíblica. Aí eu te convido a ir lá para o início, quando não existia lei, quando não existia nada. O que foi que Abel fez? O que foi que Caim fez, ainda com a intenção do coração ruim? Ele espontaneamente pegou ali o melhor que ele tinha, o melhor ali da sua criação, Abel no caso, e Caim também da mesma forma. Os dois perante o Senhor ofertaram. Agora, qual foi a oferta que Deus aceitou? A de Abel. Sabe por quê? Porque o coração de Caim era ruim, porque ele estava com ódio do seu irmão. Por isso que Jesus fala: se alguém tiver alguma coisa contra você, e você sabe, se tiver algum desentendimento entre você e outra pessoa, e você sabe disso, você sabe que não está numa situação confortável, não oferte, deixa a tua oferta do lado, vai lá e faça uma reconciliação. Amém. O que Abraão fez, queridos? E Deus preparou que ele entregasse ali o seu dízimo. Nós cremos assim, não está claro na palavra de Deus, mas nós cremos que ele entregou o seu dízimo para o próprio Cristo. Melquisedeque, sacerdote Melquisedeque, nunca mais apareceu na Bíblia, só foi ser citado lá no livro de Hebreus, e coloca Jesus como sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Espontaneamente ele foi lá e entregou o seu dízimo. Mateus capítulo 23. Você consegue pegar aí para mim? Olha o que Jesus falou a respeito do dízimo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, vocês devem fazer sem omitir aquelas.
O que é que eles devem fazer? Dar o dízimo, sem omitir o que? O amor, a justiça, a misericórdia, a fé. Vejam o que é andar com Deus, o que é andar com Jesus, debaixo das palavras do Cristo. É você dar o seu dízimo e também dar o seu amor, que você tenha misericórdia, que você ame a justiça, que você seja um homem e uma mulher de Deus. Segundo lugar, em relação ao dízimo, é um ato de fé. Por que eu digo isso? Porque o próprio Senhor diz: em nenhum outro lugar da Bíblia você vai ler Deus falando assim: fazei prova de mim. Quando que Deus fala? Não falou nem para Gideão, que fez um monte de prova com Deus. Não. Mas quando você entrega o seu dízimo, a sua oferta, o Senhor fala: fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Como era aqui no contexto de Malaquias, nesse 5º século antes de Cristo, existiam compartimentos dentro do templo, e as pessoas vinham e entregavam ali o dízimo da colheita. Entregavam para quê? Para que pudesse ter alimento para os sacerdotes e para as outras pessoas, para os pobres que precisavam. Deveria ser assim, mas não estava acontecendo assim. Não estava. E vocês notam que no templo de Herodes, esse templo aqui, no período de Malaquias, era aquele templo que foi erguido no tempo de Ageu, do governador Zorobabel. Ele era um templo pequeno. Ainda o Senhor fala: olha, não olhem para a aparência desse templo, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque eu darei a minha paz. É esse templo. E no templo do período de Jesus, que foi o templo que Herodes aumentou, melhorou, colocou espaços ali, nesse templo existiam ali gasofiláceos, onde eles colocavam as ofertas, além de entregar o dízimo das colheitas. E o que Jesus falou, olhando para uma mulher que colocou ali moedinhas, ela deu o melhor que ela tinha, que ela deu tudo que ela tinha, esperando no Senhor. É um ato de fé. O Senhor fala: pode me provar, pode me provar. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Em terceiro lugar, dentro dessa questão dos dízimos, olha o que a palavra do Senhor diz: quem não entrega o dízimo e a oferta está debaixo de maldição. Capítulo 3, verso 9, vamos lá. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais, sim, vós, toda esta nação. Há uma maldição, queridos, em quem pode dar o dízimo. Eu estou falando daqueles que não podem, mas aqueles que podem dar o dízimo e não dão. E não dão. Eu não vou dizer isso aqui que eu ouvi de um outro pastor, não vou dizer, mas só vou colocar aqui as palavras que eu ouvi dizendo: olha, se você não dá o dízimo, você que pode, não são minhas palavras, estou aqui frisando, se você não dá o dízimo, então não sente nesse banco, então não tome o café, então não fique debaixo aí do ar-condicionado. Eu sei que muitos não gostam. Se você não dá o dízimo, então não beba água. Não estou falando isso, ele já chegou nesse ponto, mas eu não estou falando isso, eu estou dando exemplo daquilo que eu ouvi esse pastor dizendo. É claro que a igreja dele tinha milhões de pessoas. Se eu falar isso aqui, mas não é assim que eu penso. Não é assim que eu penso. Eu sei que o dízimo é uma questão de fé, que a oferta e o dízimo é uma questão de fé. Então o que eu estou querendo trazer à mente de vocês, que os nossos olhos espirituais sejam abertos nesse sentido. Há uma maldição, é Deus que está dizendo através do profeta. Há uma maldição em cima daquele que não entrega o dízimo e a oferta. Onde se deve entregar o dízimo e a oferta?
ainda no verso 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Onde tem que ser trazido o dízimo? É na congregação. Aí, aqueles que falam do Antigo Testamento, onde os primeiros cristãos levavam suas ofertas e seus dízimos? Na igreja que estava se formando. Não é isso que diz o livro de Atos? Que eles tinham no coração, naquela época, olha o que acontecia: eles tinham em seus corações de venderem suas propriedades, e eles pegavam o valor total e colocavam aos pés dos apóstolos, na congregação, na igreja. Então eles fizeram o quê? Eles sobressaíram a respeito do dízimo, davam tudo o que eles tinham, davam tudo, porque foi um momento em que o Espírito Santo de Deus tocou nos corações deles, e eles estavam fazendo segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus estava mandando fazer, porque eles não iam ter falta de nada. Então o dízimo deve ser entregue na congregação, como o Senhor ordenou. Agora eu faço uma pergunta, que foi um homem que me ligou há um tempo atrás e falou assim: pastor, em relação ao dízimo, à oferta, o que eu faço? Eu ajudo as pessoas, eu pego o valor e ajudo as pessoas. Eu estou certo? Eu falei: infelizmente não. Por quê? O que acontecia na igreja e o que tem que acontecer aqui? Você entrega o seu dízimo e a sua oferta na igreja, e a igreja ajuda as pessoas, certo? Você não pode pegar aquilo que é de Deus. Você não pode, eu não posso pegar, ninguém pode pegar aquilo que o Senhor te deu. O Senhor te dá saúde, te dá inteligência, o Senhor te deu um lugar para você morar, para você dormir. O Senhor te deu um trabalho. Se você está desempregado, pode ficar tranquilo, porque o Senhor já preparou, se você é fiel no dízimo, na oferta e com a tua vida de uma forma geral. Pode ficar tranquilo que a porta vai se abrir para que você possa voltar a entregar o seu dízimo e a sua oferta. Não pode, queridos. Então entrega na igreja e a igreja ajuda. É por isso que os apóstolos separaram os diáconos, porque estava tendo um problema na igreja. Lá no livro de Atos você vai ler isso. Eles estavam com muitas coisas para fazer. Tem que cuidar da viúva, tem que cuidar do órfão, daqueles que estavam com necessidades. E aí o que eles fizeram? Olha, vamos separar aqui 7 homens, e eles vão tratar disso, e nós vamos nos preocupar com o quê? Com a pregação da palavra. Então é a igreja que tem que ajudar, e nós temos ajudado na medida do possível. Nós temos ajudado as pessoas. Outro dia uma pessoa falou comigo: pastor, a irmã fulana está precisando disso, daquilo. Eu falei: por que ela não falou comigo? Aqui, nós vamos ajudar, tem aqui, pode. É a igreja que tem que fazer isso. O que acontece, queridos, quando eu sou dizimista e ofertante? O que acontece? Eu estou falando de fiéis, não daqueles que retrocedem, daqueles que dá o que sobra. Sabe aquela nota rasgada? Eu estou fazendo essa analogia com o que Deus estava falando para esse povo aqui. Eles levavam o cabrito manco, levavam ovelha já toda rapada, já era tudo animal cego. Deus não aceita isso. Deus não aceita. É o texto que está dizendo. Deus não aceita. Aí a pessoa pega ali a raspa da mandioca, né? Você vê o que sobrou aqui. Bom, vou dar uma ofertinha lá na igrejinha. Não é assim, queridos. É com alegria, é com amor. É você, antes de tudo você vai lá e separa aquilo que é do Senhor. Vai lá e separa aquilo que é de Deus. Olha aqui o que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 11, que é um texto conhecidíssimo da igreja. Só coloca para mim, Maiara, por favor.
1 Coríntios capítulo 11, de 6 a 9. Olha que revelação maravilhosa, irmãos. Passa para o outro verso. Capítulo 11, do 6 ao 9. Passa para o outro 7. Mais, desculpa que eu antecipei um pouco aí o texto. Mais um pouquinho. Não, desculpa, é 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 9. Eu vou ler aqui do 6 até o 9. Certo? Agora? Aí. Mas digo isto: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento. Não é porque o pastor está pedindo, não é porque é feito o apelo, não é porque você quer receber uma oração, não. É por amor, é pela fé, é de coração. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Continua. Agora vem aqui a revelação que o apóstolo Paulo foi usado pelo Espírito Santo de Deus. Olha, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O que Deus vai fazer? Vai suprir. Quando Deus fala para o povo de Judá lá, através do profeta Malaquias: venham, façam prova. É isso que Deus está dizendo aqui. Aquele que dá com alegria é suprido. Deus supre, não vai faltar. É isso que acontece. Queridos, Deus não está prometendo riquezas e glórias para ninguém. Ele está oferecendo o cuidado diário, a bênção de você pagar as suas contas em dia e ter até condições de emprestar. É isso que o Senhor está dizendo: eu vou suprir, eu vou colocar nas tuas mãos. Vocês têm que ser colaboradores, têm que abrir as mãos, mas tem que ser de coração. Andar com Deus, eu concluo essa palavra de hoje, é pela fé, queridos. Como profetizou Abacuque e bem lembrou Paulo: o justo viverá pela fé. Porque Deus não olha para aqueles que retrocedem. Deus não se alegra com aqueles que retrocedem. Deus não se agrada. Seja você e eu, sejamos um Malaquias de Deus hoje. Pregue e viva a verdade, pois Jesus é a verdade. Viva em Cristo e o Espírito Santo será o teu consolador, o teu orientador. O livro do profeta Malaquias termina com Deus falando sobre comunhão entre pais e filhos. Ou seja, Deus abençoa as famílias que andam debaixo da sua lei. Amém? Amém. Que as palmas louvem ao Senhor.